Eu quero saudar a todos os irmãos que estão presentes aqui nesse momento e a todos os outros irmãos, amigos e simpatizantes, interessados que, porventura, assistirem essa pregação em qualquer momento depois, através das nossas redes sociais. Eu vou falar hoje especificamente sobre um capítulo do livro de Filipenses, né? E eu dei a essa pregação, a esse sermão, o título de Seguindo o Exemplo de Cristo. É comum, quando a gente faz uma pregação, fazer um percurso por dentro das Escrituras e procurando vários versículos na Bíblia, versículos que possam oferecer uma linha coerente de raciocínio e de pensamento sobre determinados temas, sobre determinado assunto. Mas Deus me inspirou a falar especificamente sobre alguns versículos do livro de Filipenses. Então, sobre esse livro que nós vamos falar, ler alguns versículos do mesmo, tentar extrair algumas lições desse livro maravilhoso, porque eu percebi na leitura que fiz que esse livro e esses versículos que eu vou chamar aqui, eles são extremamente cristãos, né? E não entendo isso como a redundância. Esses livros, esses versículos, eles têm uma profundidade enorme no sentido de fazer com que o seguidor de Cristo, o seguidor do Evangelho, ele compreenda o que Cristo pretende com ele e o que Cristo deseja dele como cristão. E é com esse sentido, com esse objetivo, que nós vamos ler alguns versos e fazer um comentário sobre eles e tentar extrair as lições que o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, quis transmitir aos cristãos lá da cidade de Filipos e que nós estamos lendo hoje. E como nós somos cristãos também, aceitamos Cristo como o Filho de Deus, Salvador da humanidade, provido por Deus, essas lições que Paulo tentou ensinar aos cristãos de Filipos, essas lições também serão muito úteis para nós. Então, peço ao irmão que está comandando que faça, então, a apresentação dos primeiros versos, Filipenses, certo? É Filipenses capítulo 2. Se algum irmão tiver interesse em abrir as Escrituras e ler diretamente na Bíblia, Filipenses capítulo 2, do versículo 1, nós vamos até o versículo 15. E então o versículo 1, ele abre dessa forma, né? O apóstolo São Paulo, ele diz que se existe algum conforto em Cristo Jesus, se existe alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões. Ele usa umas palavras interessantes, né? Eu chamo a atenção dos irmãos para essa última aí, do versículo 1. Algumas entranháveis afetos e compaixões. Se a gente tem esse sentimento e ele coloca essa palavra, entranháveis, ele está se referindo, ele está usando a ideia de entranha, né? E quando a gente pensa nessa ideia, nesse conceito de entranhas, a gente lembra muito do corpo humano, das coisas que estão lá dentro, entranhadas dentro de nós. E o apóstolo São Paulo, ele usa então essa imagem. Se a gente tem entranhado dentro de nós afetos e compaixões, se a gente tem conforto em Cristo Jesus, se nós temos alguma consolação de amor, se nós temos alguma comunhão no Espírito, aí então ele vai falar algo importante no versículo 2, no próximo versículo. Contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Porque quando Paulo diz isso, que se vocês tiverem tudo aquilo que eu perguntei ou eu sugeri
se porventura vocês tivessem, e isso completaria o gozo, porque Paulo sentia isso tudo que ele havia mencionado. E se as pessoas tivessem também sentindo tudo aquilo, então o gozo de Paulo seria completo, se as pessoas sentissem essas mesmas coisas, se as pessoas tivessem o mesmo amor, o mesmo ânimo, e todos sentindo uma mesma coisa. Então, isso era o que Paulo tentava passar para a igreja de Corinto, que eles deveriam ser pessoas cheias do Espírito de Deus, a ponto, não só de Paulo, mas dos membros da igreja de Coríntios, sentirem a mesma coisa como se fossem uma única pessoa, como se eles fossem um único corpo. E nós vamos ver o que ele também fala no versículo 3. E eu tento chamar a atenção dos irmãos para essa situação. Caso houvesse no coração dos membros da igreja de Coríntios todos aqueles sentimentos, né? Se esses sentimentos, se o Espírito de Cristo, se a vontade de servir a Deus de forma verdadeira estivesse de uma tal maneira miraculosa, entranhada no coração deles, eles se sentiriam como se fosse um único ser, uma única pessoa. E aí, quando a igreja alcança esse estágio, cada um de nós não fazemos nada por vanglória, mas por humildade, e muito menos por contenda. Nós fazemos as coisas de forma livre, de forma amorosa, não procurando ser superior uns aos outros, ou buscando contenda. E cada um dos verdadeiros filhos de Deus considera os outros superiores a si mesmos. Isso é um estágio extremamente, né, rico, que se a igreja puder alcançar esse estágio, a igreja vai ser a igreja de Cristo de forma verdadeira, de forma com que Cristo deseja que ela seja. E isso é algo que nós devemos buscar. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, e que nós não devamos tentar fazer as coisas na obra de Deus, ou por contenda, ou buscando glórias pessoais. Mas na igreja de Deus, todos devem agir como se os outros fossem superiores a nós mesmos, e todos trabalhando com o mesmo objetivo. Esse era a igreja que Paulo gostaria, né, e que fez de tudo para que existisse na cidade de Filipos. E nós vamos então para o verso seguinte, o verso 4, que diz isso: porque se cada um considerasse os outros superiores a si mesmo, cada um daquelas pessoas, ou cada um de nós hoje, nós atentaríamos não para aquilo que é nosso, não para os nossos interesses, mas também para aquilo que é dos outros, os interesses dos outros. E imagine se todos, ao mesmo tempo, procurassem os interesses do seu semelhante. Todos os interesses e todas as necessidades, elas seriam satisfeitas, porque eu satisfaria a necessidade do meu irmão, ao mesmo tempo que o meu irmão satisfaria as minhas necessidades. Porque nós agiríamos como um único corpo. E o corpo, né, nós como participantes de um corpo que é único, nós queremos o bem. E Paulo ele usa até uma outra linguagem, em outro momento, em relação a essa ideia. Porque o dedo não está separado da orelha, os olhos não estão separados dos pés. E se o dedo sofre, o corpo inteiro sofre. E Paulo, ele, com essa ideia, e fazendo a junção das duas, uma igreja que está profundamente enraizada ou entranhada em amor, um membro dela está procurando permanentemente atender as necessidades dos outros, e a necessidade de todos, elas são atendidas simultaneamente. E o que um sofre,
os outros sofreriam. Então, o apóstolo São Paulo, no versículo 4, ele traz essa mensagem para a igreja de Coríntios, trouxe essa mensagem para a igreja de Coríntios e traz essa mensagem para nós, né, cristãos atuais, que nós devemos estar preocupados em procurar atender às necessidades dos outros e não às nossas próprias. Isso foi o que Jesus Cristo fez e nós vamos ver no decorrer dos versículos que se seguem. Então, peço para o irmão colocar o versículo seguinte, o 5. Porque se nós agirmos da forma com que ele desejou, com que ele exemplificou lá desde o versículo 1, essa forma que ele coloca para que os cristãos vivam, é como se, vivendo dessa forma, existisse em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, Paulo ele mostra a maneira pela qual nós deveríamos nos portar dentro do corpo de Cristo, como membros desse corpo místico de Cristo, um sentindo a dor do outro, porque se fizermos isso, haverá em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então, nós temos como exemplo, para vivermos dentro do corpo de Cristo, o próprio Jesus. E nós vamos ver como foi que Jesus Cristo viveu, né, dentro desse corpo que é a igreja, como membro desse corpo. E aí, então, vai vir o verso 6, mostrando como foi que Jesus Cristo viveu. E ele viveu dessa forma, né? Ele existia, ou sendo, ou tendo, de alguma maneira, uma presença em forma de Deus. Em momento nenhum, ele teve, por usurpação, ser igual a Deus. Ele procurou usurpar essa condição de ser igual a Deus, de estar ao lado de Deus igual a Deus. E ao invés de procurar a posição, né, suprema, posição superior, a posição de estar acima de todos, de todas as criaturas que Deus criou, ele vai agir de uma forma que mostra uma abnegação total, e essa abnegação total ela vai se tornar o nosso exemplo, porque da mesma forma como Cristo agiu, os cristãos deveriam agir. E aí, então, ele, não fazendo caso da sua posição celestial, ele vai adotar uma posição, e essa posição é sugerida que também seja adotada por nós em nosso nível. E aí vamos ver o que Jesus Cristo fez no versículo 7. E o versículo 7 diz o seguinte, né, ele estava numa posição elevada anteriormente, superior a todas as criaturas de Deus, superior aos anjos, e ele toma uma atitude em si mesmo, e ele esvazia-se a si mesmo e toma a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele, numa situação privilegiada, numa situação de supremacia sobre toda a criação de Deus, ele abandona essa situação de supremacia e assume a forma de servo e faz-se semelhante aos homens. Ele vem para a condição do ser humano após esvaziar-se a si mesmo da sua situação anterior de privilégio e de supremacia sobre toda a criação. E o versículo 8, ele ainda vai mais longe, que depois que Jesus Cristo haver se achado na forma de homem, ele ainda humilha-se a si mesmo e se torna obediente até a morte, e morte de cruz. E aí essa obediência, ela aparece em vários relatos do Evangelho. Nós vemos essa obediência sendo apresentada
quando Jesus Cristo esteve no Getsemane, no jardim do Getsemane, às vésperas da sua crucifixão. Ele então roga a Deus que, se fosse possível, que o Pai afastasse dele aquele cálice que ele deveria beber, o cálice do sofrimento e o cálice da morte. Era a vontade dele. Mas no final, ele se submete a Deus e diz ao Pai, como nós todos já conhecemos: no entanto, não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. Então, como ele sabia ser essa a vontade de Deus, ele se sujeita a essa vontade e obedece à vontade de Deus até a morte, e morte de cruz. E aí, é para essa submissão, é para esse tipo de resignação, esse tipo de abandono de si mesmo, que Paulo chamou a igreja de Filipos e, por consequência, está também nos chamando hoje, porque nós aceitamos a mesma mensagem evangélica que foi feita à igreja de Filipos. E como ele pede que os filipenses tivessem toda essa situação de submissão, de sujeição a Deus, esse pedido também é feito a cada um de nós. E nós vamos ver o que aconteceu com Jesus Cristo após ele ter se submetido inteiramente à vontade de Deus e se sujeitando de forma voluntária a essa vontade até o limite. E o limite, então, era a morte. E após ele ter se submetido a esse limite, sendo fiel até a morte, qual foi a recompensa que ele teve? Então, nós vamos começar a ver essa recompensa no versículo seguinte, no versículo 9. Por Jesus Cristo ter feito o que ele fez, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, Jesus Cristo, ao abandonar a sua primazia no céu, a sua soberania no céu sobre os seres criados, e ter aceito a vontade do Pai de se tornar o resgate pela humanidade, enfrentar a morte como ele enfrentou, Deus, então, o exalta soberanamente. Nós sabemos que Jesus Cristo não ficou preso à morte, mas ele ressuscitou. E após a ressurreição, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, houve um prejuízo inicial que nós ainda não compreendemos bem, mas depois desse prejuízo, houve, então, a recompensa extraordinária que Cristo recebeu. E o versículo 9 nos diz isso, e o verso 10 ele complementa a glória que Cristo recebeu, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E o versículo 11 vai também dar um fechamento a essa magnitude, essa magnificência a qual Cristo foi exaltado. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é interessante que lá no início, né, o apóstolo São Paulo diz que é esse sentimento que deve haver no coração dos cristãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai enumerando, né, a forma pela qual Jesus Cristo abriu mão do que ele era para se tornar o que ele se tornou. Então, nós devemos olhar para nós, né, e pensarmos e termos esse mesmo sentimento. Algum de nós, né, em algum momento da vida, ou no presente, ou no passado, e talvez alguns no futuro, nós vamos ter uma posição em relação aos nossos irmãos, ou em relação aos nossos semelhantes. Alguns podem ser donos de empresa, ter empregados sob suas ordens. Eu, no meu caso, eu sou professor, né? Quando eu estou trabalhando como professor, eu tenho milhares, né,
de alunos, eu tenho centenas de alunos, eu tenho dezenas de alunos submissos à minha autoridade de professor. E como é que eu vou lidar com esses alunos? É com tirania? É com um espírito tirânico, de supremacia? Como é que o patrão vai lidar com seus empregados? É com o sentimento de exploração? É com o sentimento de fazer dos seus empregados apenas um instrumento para os seus lucros? Como é que o pai de família vai lidar com seus familiares, com a sua esposa, com seus filhos? Como é que um técnico de futebol, por exemplo, vai lidar com seus comandados? Então, na posição que nós estivermos, nós devemos agir como Cristo agiu, nos submetermos à vontade de Deus e olharmos para o nosso semelhante como pessoas que, de alguma forma, têm uma dependência em relação a nós. E não vamos usar o nosso poder para submeter esses que dependem de nós a uma situação de opressão. E devemos ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. E se nós fizermos isso, né, no nosso nível, evidentemente nós não fomos eleitos por Deus e nem determinados por Deus para ser salvadores da humanidade, mas nós podemos, né, no nosso nível, né, na nossa situação, sermos os salvadores. Eu posso ser o salvador de um aluno, o empresário pode ser o salvador de um empregado, o pai pode ser salvador da esposa, do filho, nós podemos ser salvadores de um parente que esteja perto de nós. De alguma forma, nós podemos beneficiar algum dos nossos semelhantes. E eu peço, então, né, que seja colocado aí o versículo 12 de Filipenses. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecemos, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, Paulo ele tinha uma confiança nessa igreja de Filipos, porque esses membros da igreja de Filipos sempre mostraram disposição para obedecer a Paulo na presença deles. E agora ele está mandando cartas pedindo para que eles continuem obedientes, seguindo aqueles princípios, sendo semelhantes a Jesus Cristo, também na ausência de Paulo. Porque ele esperava que a salvação do povo de Filipos, da igreja de Filipos, ela se operasse dessa maneira, com temor e tremor, com temor a Deus, principalmente e essencialmente. Eu peço então o versículo 13, que seja colocado aí. E ele diz, porque Deus é que eu operei em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Deus ele tem uma vontade para nós. E se nós nos sujeitarmos a ele, nos submetermos a ele, é ele que vai operar em nós. Tanto o nosso querer, nós vamos querer o que Deus quer, isso é extremamente interessante, né? É como se o nosso contato com Deus diariamente colocasse em nossa cabeça o querer de Deus. E o querer de Deus se realiza através das nossas vontades. As nossas vontades não serão mais as nossas, mas a vontade de Deus. E não só a nossa vontade torna-se a vontade de Deus, mas como efetuar essa vontade não é mais função nossa, não é mais obra nossa, mas se torna, então, a obra de Deus. Eu peço, então, que seja colocado aí o versículo 14. E, seguindo o mesmo princípio lá do início, fazer todas as coisas sem murmurações e nem contendas, porque isso não faz parte do relacionamento cristão. Quando nós fazemos algo ou murmurando, ou fazemos por contenda, como foi dito lá no início, por vanglória, buscando os nossos interesses pessoais, isso não é a vontade de Deus. Isso não é o Espírito de Deus
agindo em nós. E aí, para terminar, o versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Então, esse é o que Deus usou Paulo para transmitir aos seus servos. Serem pessoas completamente diferentes, serem pessoas que agem numa outra dimensão, numa outra perspectiva. E isso é seguir o exemplo de Cristo, nos lembrando que Cristo, estando lá na condição de superioridade, estando na condição de autoridade sobre todo o universo, né, abaixo de Deus, evidentemente, ele se submete à vontade do Pai, se torna homem como um de nós, e na condição de homem, ele poderia, né, requisitar poder e autoridade e usar em benefício próprio, mas ele nunca fez isso. O poder e a autoridade que ele tinha, ele usou em benefício do ser humano, no dia a dia, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, multiplicando pães, matando a fome dos famintos, trazendo a esperança da salvação para os desalentados, para os marginalizados, e tudo isso ele fez de uma forma pacífica, sem levantar um espírito de violência e submetendo inteiramente à vontade de Deus. E foi tão firme esse desejo de fazer a vontade de Deus, que quando Deus determinou que ele deveria morrer e a obediência dele perfeita ser transferida a todos os seres humanos que quisessem ser salvos pela obediência dele, ele teve apenas uma palavra a ser dita para Deus: que faça em mim a tua vontade. E é isso que o apóstolo São Paulo recebeu de Deus para transmitir à igreja de Filipos. Os filipenses foram extremamente abençoados, aqueles que aceitaram essa orientação, essa exortação, e nós também seremos extremamente abençoados se agirmos da mesma maneira. Então, eu peço que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos nos lembrar do exemplo de Cristo Jesus e nos submetermos a Deus para sermos, né, na medida do possível, um exemplo para os que ainda não conseguiram compreender a grandeza do Evangelho. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia de sábado, que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que estão precisando da misericórdia deles. Eu agradeço, então, a todos os irmãos e agradeço por ter tido essa oportunidade.